Olá, meus amigos, muito boa noite a todos, que a paz de Deus se faça presente em nossos corações. Que todos nós possamos nos sentir parados, envolvidos sempre pela luz divina que habita dentro de cada um de nós. Que essa luz possa cada vez mais se intensificar em nossos corações, em nossas mentes, porque é através de Deus em nossas vidas é que nós cada vez mais conseguimos nos encontrar, que nós cada vez mais conseguimos nos situar e trilhar melhor os caminhos dessa vida bendita que Ele nos proporcionou. Por isso, que todos nós devemos trazer sempre para as nossas vidas o sentido maior da palavra gratidão. Ser grato por cada momento que temos a oportunidade de estarmos aqui, vivos, vivenciando, aprendendo através das situações inúmeras que todos nós nos encontramos, através da troca como esta, em que temos a oportunidade de aprendermos uns com os outros, aprender para crescer. Ser grato por tudo, mesmo que muitas vezes momentos difíceis, situações difíceis, se fazem presente ao longo do nosso caminho. Agradecer porque são elas que nos fortalecem, são elas que fazem com que nós consigamos ampliar, compreender os nossos limites e, acima de tudo, superar, nos fortalecer em nossos ideais. Quando nós nos propomos a estudar a doutrina espírita, nada mais estamos fazendo do que buscar estudar a nós mesmos. Quando nós nos propomos a conhecer a doutrina espírita, nada mais estamos a fazer do que conhecer os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos estes que nos chegam com a nova roupagem, ensinamentos estes que nos chegam trazidos para a nossa atual fase de existência, para a nossa atual fase de evolução. Pois hoje somos espíritos muito mais evoluídos do que éramos antes. Hoje nós somos espíritos mais abertos, mais conhecedores de nós mesmos. E acima de tudo, hoje nós já somos espíritos mais conscientes. Isso nos faz reunirmos em grupos como este, em que busca-se, através de mensagens, artigos, elevar o padrão vibratório. Busca-se, através dessas mensagens, desses ensinamentos que os Espíritos nos trazem, subsídios para que nós possamos nos conhecer. Então, o que nós percebemos, meus amigos, que se conhecer é a chave para a nossa libertação. É a chave que irá abrir as nossas mentes e principalmente os nossos corações para valores mais edificantes. Valores estes que têm como grande objetivo fornecer-nos e preparar uma base firme, uma base segura, sobre a qual nós iremos desenvolver todo o trabalho de existência que nós nos propomos a realizar. Muito obrigado pela presença de todos. Todos vocês que estão aqui acompanhando ao vivo, todos vocês que não tiveram também a oportunidade de estar aqui acompanhando ao vivo e que estão acompanhando através do vídeo. Esse é o nosso primeiro contato daqueles tantos que nós nos propomos a realizar. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o início da doutrina espírita e também o seu grande objetivo, o porquê de sua existência. Para que a partir do próximo encontro nós possamos desenvolver um trabalho contínuo, sequencial do Livro dos Espíritos, a primeira obra básica da codificação. Olá, Ilma, minha querida amiga Ilma, seja muito bem-vinda, Ilma. Por favor, diga aí pra gente como está chegando, né? A imagem, o áudio, se está tudo perfeito para que possamos começar o nosso pequeno contato da noite. Sabe, meus amigos, quando nós
nos engajamos em determinadas linhas filosóficas, religiosas, que sejam, todos nós temos um objetivo em comum. Todas as religiões têm algo em comum, que é justamente fornecer ao homem subsídios para que ele possa criar em si formas de se ligar, de religar ao maior, de religar a Deus, a origem, a espiritualidade. Todas elas fornecem, têm em suas bases doutrinárias esse ideal. Mas o que as faz diferentes são os conceitos próprios daqueles que as criaram. Nós estamos num grupo, nós vivemos em grupos, em sociedade. E a dificuldade nos relacionamentos advém das diferenças que todos nós temos uns para com os outros. Somos diferentes. Nada mais normal do que haver um choque de ideias, choque de opiniões, choque de visões. Isso acontece também quando se trata de doutrinas religiosas. Os homens as criam e os homens as adaptam conforme o seu entendimento, conforme a sua vontade. E o que diferencia a doutrina espírita das outras? Para começarmos a compreender essa diferença, é necessário que busquemos Jesus em João capítulo 12 a 18. Quando Jesus se prepara para voltar ao plano espiritual, ele reúne todos os seus discípulos, aqueles seguidores mais próximos, para os preparar. E eles se sentindo nada mais lógico do que isso, sozinhos, porque tinham em Jesus a figura máxima de líder, aquele que os direcionavam, se referem a ele, dizem a ele que já estão se sentindo órfãos, que ele não os deixe se sentir órfãos. Ou seja, sem amparo, se sentindo sozinhos. E Jesus diz que ao retornar para Deus, ao retornar ao Pai, ele pediria que fosse enviado um novo Consolador. Lembrando que Jesus era já esse Consolador. Ele pediria ao Pai que fosse enviado um novo Consolador, que iria dizer e fazer muito mais do que até então ele havia feito e falado. Esse Consolador seria o Espírito de verdade. Isso está em João capítulo 12, versículos 12 a 18. Passa-se 2000 anos. Por volta de 1848, acontece um fato que começa a marcar o início de uma nova época da humanidade, em que as manifestações da espiritualidade ganham corpo, ganham fama, ganham projeção. E esse fato, nós poderíamos até dizer que está relacionado com o início da doutrina espírita. Por quê? Porque ele é aquele divisor de águas, antes voltado ao material e depois com as pessoas falando e discutindo a veracidade daquele acontecimento. Bem-vinda, Lenice, Daniele. Sejam bem-vindas. E vamos nos atentar então para o início desse momento em que acontece esse chamamento dos homens para esse lado da espiritualidade, suas manifestações. Boa noite, Sil. Seja bem-vinda.
No interior dos Estados Unidos, uma pequena cidade chamada Harrisville, existia uma família como tantas outras que tem sua base a religião protestante. Isso é comum no interior dos Estados Unidos. A família Fox. E na família Fox vamos nos atentar para duas meninas, a Kate e a Margaret, 11 e 14 anos respectivamente. Levando suas vidas normais de crianças, um dia são tomadas de surpresa, causando-lhes no início, e nada mais sensato do que isso, um pavor, um medo. Porque a casa onde elas residiam começa a acontecer sons, pancadas, barulhos nas paredes e também nos móveis. Bem-vinda, Eliane, bem-vinda. Esses barulhos se intensificam, esses sons se propagam. Com o tempo, elas vão percebendo a possibilidade de haver uma comunicação, de tirar daqueles sons algo inteligível. E o mais importante é nos atentarmos para as suas idades, 11 e 14. Como crianças, é mais natural que elas saibam lidar melhor com quaisquer fenômenos desconhecidos que sejam. A naturalidade passa a ser mais comum. Então, dessa sequência, desse cotidiano de batidas, começa-se a haver uma comunicação. Duas pancadas para sim, uma pancada para não. E aí, essa relação, esse diálogo acontece com as irmãs Fox, em Harrisville, no interior dos Estados Unidos. E isso ganha projeção, isso ganha notoriedade, porque se espalha pela vizinhança, pela cidade, pelo condado, a tal ponto de atrair jornais, curiosos, pessoas que estavam ali para buscar veracidade e também aquelas que estavam ali para contestar. E o tempo passa e esses fenômenos tomam conta de vários lugares. Os relatos e elas se tornam famosas. Deixando um pouco as irmãs Fox, isso por volta de 1848, atravessamos o Atlântico e vamos nos encontrar na França. Eu queria, meus amigos, por favor, deem um retorno se imagem, áudio está chegando de uma forma legal para todo mundo, está todo mundo conseguindo acompanhar. Por favor, deem um retorno para a gente, tá bom? Agradeço. Chega na França, mais precisamente em Lyon. Naquela época, os salões da alta burguesia era comum haver espetáculos de manifestações de magnetizadores. Então, objetos se moviam, cadeiras, tudo aquilo era muito comum e era motivo de diversão. Mas, ao chegar, obrigado, Sil, obrigado. Ao chegar aos ouvidos de algumas pessoas que estavam vendo naqueles fenômenos algo a mais do que a simples atuação física de um ou de outro, levam ao conhecimento de um pesquisador, de um pedagogo, de alguém centrado e que nada, absolutamente nada, tinha a ver com quaisquer doutrinas religiosas
no caso espiritualistas, ou aquelas que tinham o cunho de se ater com relação a manifestações espirituais. Seu nome: Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Para nós, depois de alguns anos, torna-se Allan Kardec. E o pedagogo, o pesquisador Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando alguns amigos, pessoas do seu convívio, pessoas sérias, íntegras, relatam a ele que algo está acontecendo naqueles salões, que aquelas manifestações não são apenas manifestações físicas, ele, a título de curiosidade e também por crédito àqueles que trouxeram essas notícias, esses convites, se dirige até aqueles locais. E as suas investigações começam, e ele percebe com a sua astúcia, com a sua perspicácia, que ali, naquelas mesas que giram, naquelas cadeiras que rodopiam, naqueles objetos que se movem, existe muito mais do que a atuação física de quem quer que seja. Ali existe algo de inteligente, porque algo ali está sendo coordenado. Então, ele traz para a sua vida o ideal de pesquisar e entender aquele fenômeno. E junto com aqueles próximos, com aqueles próximos como a família Baldin, amigos. Lembrando que o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail é um homem sábio, já havia escrito muitos livros, havia tido a oportunidade de estudar em escolas como a escola de Pestalozzi. Foi um de seus alunos, chegando até a substituir em alguns momentos. Ele sai em busca de respostas para aqueles fenômenos. E junto com a família Baldin, com outros, pouco a pouco começa a manter, como em 1848, lá em Harrisville, nos Estados Unidos, com a família Fox, um diálogo, o início de uma conversação, através das pancadas e depois, de uma forma mais rápida, usando já da mediunidade de alguns que o cercavam, como também as filhas do casal Baldin, a psicografia. A psicografia é a escrita feita pelo médium, inspirada pelo Espírito. E começa aí, meus amigos, começa aí a organização, a codificação da doutrina espírita. 1857 é o marco inicial, é a data inicial, onde surge a primeira obra dessa pesquisa intensa de anos de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que sai de cena, sugerido pelos espíritos, e ele também tomado da necessidade de se tornar mais à parte, de não trazer para aquele novo meio a figura conhecida que ele já o era, assina como Allan Kardec, nome utilizado em uma de suas reencarnações na Índia. Em 1857, começa a codificação da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que leva mais 5 anos para ficar completo, mas em 1857 é o marco inicial desta obra. O Livro dos Espíritos, com 1019 questões, envolve todos, tem nele todos os princípios doutrinários do Espiritismo. E já é necessário que chamemos atenção para a palavra Espiritismo. Espiritismo foi um termo criado por ele, por Allan Kardec.
assim como o termo espírita, assim como o termo mediunidade e também médium. Antes de 1857, esses termos não existiam. Ok, meus amigos? Bem-vinda, Dilma. Boa noite, Dilma. Então, 1857 marca o início da codificação da doutrina espírita. E nós perguntamos, agora há pouco, no início, o que diferencia a doutrina espírita das outras doutrinas religiosas? Dissemos e sabemos que todas as outras foram criadas pelos homens. Todas as outras foram colocadas esses conceitos que os homens possuem, suas ideias, suas visões. E a diferença está que a doutrina espírita não foi criada pelo homem Allan Kardec. Allan Kardec a organizou. E por que essa certeza? Porque nós temos essa certeza. Porque, ao assinar as respostas dos questionamentos feitos por Allan Kardec e aqueles que o cercavam, eis que assina-se o Espírito de Verdade. Bem-vindo, Charles. Boa noite. O Espírito de Verdade. Sim, o mesmo Espírito de Verdade que Jesus, há 2000 anos, disse que pediria ao Pai que enviasse, que seria o novo Consolador. E por quê? Porque justamente em um meio tão distante, um meio em que as pessoas não estavam ligadas a doutrinas religiosas, doutrinas espiritualistas quaisquer, surge o Espírito de Verdade, se faz presente assinando aquelas comunicações, aquelas respostas, aquelas explicações. Porque, meus amigos, se tivesse surgido em um meio religioso qualquer, não teria tanta veracidade. Se tivesse surgido entre pessoas que já professavam determinado tipo de fé religiosa, não teria crédito, ou tanto crédito. Mas não. Surgiu em um meio em que as pessoas que ali estavam tinham como objetivo outros. Não buscar nada que tivesse, houvesse ou quisesse relacionado com religião. Então, fica mais fácil compreender e aceitar esse fato real que o é. O Espírito de Verdade volta depois de 2000 anos, comandado por Jesus Cristo, para promover uma mudança de conceito, de pensamento, de visão e ser a luz de uma nova era. Esse é o propósito da doutrina espírita. Ser essa luz de uma nova era. Porque Jesus disse que esse tempo passaria, mas não as suas palavras. E que tempo é esse? Esse tempo de mudança. Esse tempo em que nosso mundo sofre tantas transformações. Esse tempo que para nós é um momento ainda de provas e expiações. E que adentrará em um novo estágio. Porque nós nos transformaremos e com ele, com essa mudança íntima, transformaremos o mundo que nos cerca. Faremos desse mundo um novo mundo, um mundo de regeneração. Por isso Jesus disse que esse tempo passaria, mas não os seus ensinamentos. E ele se faz presente através da doutrina que ele disse que viria, através do Consolador prometido por ele há 2000 anos. E 1857 marca esse início dessa nova era. E vai se solidificando através das outras obras da codificação. 1861, nos chega o Livro dos Médiuns, expondo e trazendo para nós um lado científico da doutrina.
já que o propósito da doutrina espírita está embasada e tendo essa base sobre 3 grandes pilares que a mantêm, que a sustentam, que é a religião, a filosofia e a ciência. E por que doutrina espírita, ciência? Porque você, eu, somos seres inteligentes. Deus nos criou e facultou a cada um de nós a possibilidade do caminhar. E com o caminhar, nós adquirimos experiências. E com as experiências, nós passamos a nos conhecer. E quando nós nos conhecemos, ampliamos as nossas visões. E com a ampliação das nossas visões, ampliam-se os nossos conceitos, as nossas mudanças são necessárias e com elas as nossas transformações. E é justamente com essas transformações é que nós vamos tomando consciência de nós mesmos. E ao tomarmos consciência de nós mesmos, meus amigos, é que vamos expondo, exteriorizando o intelecto que cada um de nós possui. Porque nós, à medida que caminhamos, sabemos escolher melhor, com mais sabedoria, o caminho que devemos seguir. Essa é a razão da necessidade do despertar da consciência em cada um de nós, porque é nela que Deus fala conosco. Por isso a doutrina espírita é ciência. E a doutrina espírita também é filosofia. E por que filosofia? O homem, durante toda a sua jornada terrena, durante toda a sua jornada evolutiva, durante toda a sua jornada existencial, questiona: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que estou fazendo aqui? Questões dele para com ele. E a doutrina espírita nos traz as respostas, dizendo que nós somos espíritos, criados por Deus, vindos do plano espiritual, do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, para viver a experiência terrena e retornar a esse mundo invisível que nos cerca. E nos diz mais que nós somos responsáveis pelo nosso caminho, que nós somos responsáveis pelas nossas desgraças e pelas nossas alegrias, pelas nossas derrotas e pelas nossas vitórias. Que Deus, através da possibilidade do crescimento íntimo que cada um de nós possui, nos deu com Ele o livre-arbítrio, a possibilidade do escolher. E é por isso que estamos aqui. Foi uma opção que nós fizemos. Escolhemos estar aqui, nesse momento, trocando ideias, estreitando os nossos laços de amizade, de fraternidade em torno de um ideal em comum. O ideal de nos conhecermos através do Consolador prometido por Jesus. 1861, o Livro dos Médiuns revela e traz esse lado científico, mostrando que tudo é natural, que o sobrenatural não existe, que tudo tem explicação racional, deixando claro que as manifestações sempre existiram entre o plano espiritual e o plano físico, existem e existirão. 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz esse terceiro pilar da doutrina espírita, a religião. Kardec, o codificador da nossa doutrina, uma vez foi indagado por um determinado jornalista que questionou se poderia dizer que a doutrina espírita era religião. Ele disse que não. Se olhasse apenas pelo lado ortodoxo, comum, com dogmas, regras, que quaisquer religiões possuem, não. A doutrina espírita não poderia ser tomada como
religião. Não poderia ser considerada religião. Mas, se olhar por um todo e notar que a partir do momento que eu desenvolvo, que você desenvolve uma fé racional, ou seja, eu passo a acreditar em algo, você passa a acreditar em algo, porque você encontra sentido nesse algo, porque eu encontro sentido nesse algo, porque nós enxergamos lógica. Então, meus amigos, os laços que nos unem, que nos religam a Deus, os laços que nos religam à espiritualidade, ao mundo espiritual de onde viemos, tornam-se muito maiores, muito mais fortes, muito mais firmes. E esse é o ideal de quaisquer religiões que sejam. Religar o homem a Deus. 1857. Início da codificação, Livro dos Espíritos. 1861. Livro dos Médios. 1864. Evangelho segundo o Espiritismo. 1865. O Céu e o Inferno. Trazendo o lado filosófico. Trazendo e mostrando a todos nós as dores. Mostrando a todos nós a continuidade de nossa vida no plano espiritual e o resultado daquilo que fazemos com ela no plano físico. 1868, para fechar a codificação, a última obra, a Gênese. E a Gênese, ela vem de uma forma muito clara, colocando tudo de uma forma natural, todos os fenômenos que nos cercam e as explicações de tudo aquilo que muitos de nós ainda não havia se atentado. Exemplo, criação bíblica, da Gênese bíblica, com os períodos geológicos tratados pela ciência, os milagres de Jesus, as explicações para eles. Então, meus amigos, para que nós possamos nos inteirar da doutrina espírita, para que nós possamos conhecer a doutrina espírita, para que nós possamos realmente ser espíritas, é necessário que conheçamos a sua base. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. 1857, 1861, 1865, 1868. E em 1869, depois de haver cumprido de uma forma brilhante a sua missão, retorna ao plano espiritual Allan Kardec. E cá estamos nós, um século e meio depois, buscando cada vez mais conhecer a doutrina espírita, esse Consolador prometido por Jesus. Quando nós nos propomos a estudar quaisquer doutrinas que sejam, e essas doutrinas têm o objetivo de nos fazer atentar, de nos fazer perceber, chamar atenção em nós para esse lado espiritual, para a nossa essência espiritual, é algo que torna-se nobre, porque tem o objetivo nobre. Mas é necessário que busquemos estudar com muito afinco. É necessário, meus amigos, que busquemos aprender sem deixar que as nossas ideias, sem permitir que ideias que trazemos de outros momentos, de outros lugares, de outros contatos,
influenciem esse aprendizado. É necessário que abracemos com mente aberta, com coração aberto, para tudo aquilo que iremos receber. Muitos dentre vocês que estão aqui, com certeza, possuem já uma bagagem, uma base doutrinária. Muitos de vocês que estão aqui já têm conhecimentos da doutrina espírita já de muito tempo. Outros não. Então, o que nós propomos é que todos nós possamos compreender que somos aprendizes. Que todos nós possamos compreender que a vida é a escola bendita que Deus nos matriculou para que nós pudéssemos tirar de cada momento aqui as lições necessárias para o nosso crescimento. Então, que possamos estudar cada tópico que envolve a doutrina espírita, sempre desarmados de conceitos ou de ideias pré-concebidas. Que busquemos trazer para o nosso cotidiano aquilo que nos deixou o Espírito de verdade na codificação kardeciana. E por que nós estamos chamando muita atenção para isso? Porque o que nós percebemos, infelizmente, é que no meio espírita, nos movimentos, ou no movimento espírita atual, existem muitas influências, existem muitas coisas que são trazidas para ele que não pertencem a ele. Por isso que nós nos propomos a estar aqui e gostaríamos de ter outros aqui conosco, que pudessem também estar transmitindo, passando conhecimentos diversos. Na próxima semana nós vamos começar o Livro dos Espíritos e eu espero que todos estejam aqui, que convidem outros. Vamos pegar tópico por tópico, capítulo por capítulo. Não vamos pegar as perguntas sequenciais, vamos pegar os capítulos, buscar fazer um resumo, tirar dali aqueles pontos principais e discutirmos. Então é necessário que tenhamos disposição para aprender. E tenho certeza que, a partir do momento que nós despertamos em nós essa necessidade de buscar aprender, é que nós exercitamos essa capacidade do pensar. O intelectual, o ser inteligente que você é e que eu sou. Porque sábio é aquele que compreende que sempre tem algo a buscar. Aprender uns com os outros. Aprender uns com os outros. Por favor, amigos, o áudio e a imagem, como estão chegando aí, por favor? Alguém está colocando que está sem áudio? Confirme aí, por favor, se está chegando da forma correta, porque a gente não tem aqui o retorno, né? Aqui na transmissão não dá para ter o retorno em relação à imagem e o áudio, como estão chegando. Por favor, comentem aí conosco para a gente se está tudo tranquilo. Princípios da doutrina espírita. Nós vimos que a doutrina espírita tem a sua base, os pilares que a sustentam. Ciência, filosofia e religião. E os princípios da doutrina espírita. Existência de Deus. Existência de Deus. Inclusive, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, nós abordaremos justamente esse tema. Porque é o tema inicial. Tudo começou com ele. Tudo começou com a sua vontade. Então, um dos princípios da doutrina espírita, a existência de Deus. Outro princípio, pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita nos traz e nós estamos conscientes que o universo é infinito. E Jesus disse lá atrás que há muitas moradas na casa do Pai. E a morada do Pai é o universo. E as moradas são os mundos, são os planetas. Então nós, como espíritas, sabemos que todos têm a sua função. Todos têm o sentido, a vida ali existe. Então temos, primeiro princípio, existência de Deus. Segundo, pluralidade dos mundos habitados. Terceiro princípio, pluralidade das existências, ou seja, reencarnações. E quando falamos em reencarnações, é importante ressaltarmos que a reencarnação não foi algo criado pela doutrina espírita.
A reencarnação foi algo criado por Deus. Deus, por ser justo, Deus, por ser bom, Ele nos deu a oportunidade de voltarmos à existência física quantas vezes fosse necessária para promover a nossa evolução. E a reencarnação, já se fala da reencarnação há mais de 4, 5 mil anos. Lá na Índia já se falava na reencarnação, com outro nome, paligenésia ou paligenesia. Lembrando que o termo reencarnação foi criado por Allan Kardec. Próximo princípio, nós falamos: existência de Deus, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências. Imortalidade da alma. Somos espíritos imortais. A vida continua após a vida física, ou seja, a vida é única. Ela é dividida em partes, em momentos. Vida física, vida espiritual, vida física. E o último princípio da doutrina espírita, comunicabilidade dos espíritos. Ou, como mais conhecemos, a mediunidade. Médium é aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos em sua vida. Isso definiu o codificador Allan Kardec. Então, baseado nessa sua definição, todos nós somos médiuns. Mas sabemos que uns possuem essa faculdade um pouco mais desenvolvida. E a estes nós damos nome de médiuns ostensivos, porque fazem dessa faculdade uma prática mais constante, mais intensa. Isso nós vamos falar mais à frente. Hoje nós estamos buscando conhecer o início, a base da doutrina espírita. Obrigado. É bom saber que está chegando o áudio, chegando a imagem aí. Raimundo, bem-vindo, Raimundo. A Nena, todos. Estou muito feliz por ter a presença de todos vocês aqui conosco. Obrigado a todos que estão aqui ao vivo conosco e todos vocês também que não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas estão acompanhando também pelo vídeo. E lembrem-se, na semana que vem nós vamos iniciar o livro dos Espíritos, a primeira obra básica da nossa doutrina. Contamos com a presença de todos. E fiquem à vontade, meus amigos, para fazerem suas colocações, fazerem os seus complementos, seus questionamentos. Tragam para nós, coloquem, por favor, as suas explicações. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros. E o Livro dos Espíritos, 1857, foi o início da codificação através dele. O Livro dos Espíritos tem 1019 questionamentos, onde Kardec buscou abordar de tudo um pouco. Tudo aquilo que nós gostaríamos de ter perguntado, ele perguntou. Então, vamos buscar conhecer mais essa obra que tem os princípios doutrinários do Espiritismo, que é dividido em 4 livros, ou 4 partes. O livro primeiro, que é as causas primárias, que nós vamos começar a estudá-lo na semana que vem. O livro segundo é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, que é o livro segundo, o Mundo Espírita ou dos Espíritos. O livro terceiro, as Leis Morais. E o livro quarto, Esperanças e Consolações. São as 4 partes, os 4 livros que compõem a obra Livro dos Espíritos. Meus amigos, eu creio que quando nós compreendemos a diferença da doutrina espírita para as outras doutrinas religiosas, o principal é compreendermos que ela não é melhor do que as outras. Não. Ela tem o mesmo objetivo, ou o mesmo ideal, que é justamente fornecer ao homem ideias, propósitos, subsídios para que ele possa se melhorar.
Esse deve ser o papel, o ideal de quaisquer religiões que sejam. O que a diferencia e o que a marca para nós é que ela é o Consolador prometido por Jesus. Ela é aquilo de maior. Ela é aquilo de mais amplo que nós, na nossa atual fase de existência, na nossa atual fase de evolução, poderíamos ter como sendo algo que viesse a nos elucidar as nossas visões, os nossos questionamentos. Mas tornar-se espírita, de forma nenhuma, nos faz ser melhores de quem quer que seja. O que te faz, o que me faz ser melhor, são as minhas atitudes. O que me faz, o que te faz ser melhor, são os propósitos de vida que eu exercito em cada momento com quem está ao meu redor. Não é a religião que irá santificar, salvar, elevar a quem quer que seja. É o desejo, é a vontade de mudar. É o desejo, é a vontade de crescer, que deve habitar o coração, o íntimo de cada um de nós. Todos nós fomos criados em um determinado momento iguais. Deus não privilegiou A, B ou C. Todos nós tivemos a oportunidade de caminhar pela mesma estrada. Mas o que faz com que cada um de nós se encontre nessa estrada, em pontos diferentes, é a velocidade que empregamos nesse caminhar. Ou, muitas vezes, os momentos em que paramos, que fraquejamos, ou que buscamos atalhos para alcançar um ideal lá à frente. Somos espíritos vivendo uma experiência humana. E a partir do momento, quando o momento chegar em que o homem se conscientizar disso e trazer isso para a sua vida, fará com que tudo aquilo que ele vive, valoriza, prima, valores se modifiquem, porque a visão se ampliará. Esse é o propósito da doutrina espírita, provocar em cada um de nós uma mudança íntima. Não uma mudança externa. Não é necessário exteriorização. É necessário obra íntima. Jesus disse que não deveríamos jogar palavras ao vento. Jesus disse que deveríamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E Jesus nos disse tantas outras coisas que até um tempo atrás não tinha muito sentido. Mas compreendemos que Ele nos deixou parábolas. Mas nós já somos seres adultos. Nós já somos espíritos maduros e temos já a capacidade de encontrar sentido em seus ensinamentos. E com essa capacidade temos coragem. Porque é necessário ter coragem. Para se mudar é necessário se ter coragem. Porque a mudança, ela gera abandono. É necessário que eu abandone muitas coisas às quais eu sou apegado, para que eu possa deixar nascer um novo homem, um novo ser. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Fornecer subsídios para a nossa transformação.
Quero agradecer a todos e aguardo todos conosco nas noites de terças. Vamos juntos aprender, trocar conhecimentos e trazer a luz dessa nova era que é a doutrina espírita para a nossa vida. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença de todos. Que Deus possa envolver a cada um em força, em fé, em luz. E que possamos continuar firmes nos propósitos que idealizamos para as nossas vidas, que com certeza já são propósitos de crescimento, propósitos de reforma íntima, conscientes já que só conseguiremos alcançar esses propósitos ideais se trabalharmos com afinco a mudança dos nossos conceitos que exteriorizarão nas nossas atitudes. A nossa querida Teresa de Calcutá já dizia lá atrás que as mãos que trabalham são mais sagradas do que os lábios que rezam. Que possamos utilizar a capacidade da prática do Evangelho de Jesus em nossas vidas e dividi-lo com todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque só assim conseguiremos vivenciar a lei maior que Ele nos trouxe, que era amar o nosso próximo como nós mesmos. E assim estaríamos amando a Deus acima de todas as coisas. Que Jesus esteja sempre presente com você, comigo. Que Deus esteja sempre em nossas vidas. E principalmente, que todos nós estejamos com Ele. Em pensamento e principalmente em ações. Muita paz, meus amigos. Muita luz no caminho de todos nós. Que Deus nos abençoe, que dê força a todos e que possamos estar juntos na próxima terça, iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. Paz e luz no caminho de todos.